Shalom, shalom, a você que está assistindo esse vídeo. Seja bem-vindo ao Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Aqui você tem acesso a todas as mensagens de ativação profética com Miqueias Castrezzi. O apóstolo e profeta segue ministrando a presença do Eterno, através do ensino da Torá e dos profetas. Te convido a se inscrever no canal, selecionar o sino de notificações e também se tornar um membro do canal. Você terá acessos a conteúdos exclusivos que te elevará espiritualmente. Curta e compartilhe agora mesmo nosso canal e faça o reino do Eterno conhecido. Acesse os sites oficiais e siga nossas redes sociais também. Responda Hineni e seja Beit Ahavá. Shalom, shalom. Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Seja bem-vindo a uma casa profética para o despertar da unidade do ser. Estamos desenvolvendo a consciência espiritual através da frequência do amor genuíno do Eterno. Se conecte agora mesmo em mais uma palavra de poder. Seja Beit Ahavá, seja luz espiritual. Escola Hineni e Ministério Beit Ahavá. Seja um patrocinador voluntário dessa casa. Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos espirituais e assim cumprir o mandamento da palavra do Eterno, realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas. Use as chaves Pix ou as contas que aparecem na tela e também os demais modos de envios eletrônicos. Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida. Que a Shalom do Eterno seja sobre a vida de cada primicista, dizimista e ofertante. Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Ativação profética com Miqueias Castrezzi. Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Despertando a unidade de cada alma e desenvolvendo a consciência espiritual através da frequência do amor genuíno do Eterno. Se conecte agora mesmo em mais uma palavra de poder de ativação profética. 1 Coríntios capítulo 10, verso 14 em diante. Shabbat Shalom para todos que estão aqui. 1 Coríntios capítulo 10 e o verso 14 em diante. Todos acharam? A palavra do Eterno diz assim. Eu vou ler um número bastante de versículo, então acompanha rápido aí para a gente não demorar. Por isso, meus queridos amigos, fujam da idolatria. Dirijo-me a vocês como pessoas sensatas, julguem por si mesmo o que digo. O cálice da bênção, sobre o qual pronunciamos Abrahá, a bênção, não é ele a participação no sangue da morte do Messias como sacrifício? O pão que partimos não é a participação no corpo do Messias? Por haver um só pão, nós que somos muitos, constituímos um único corpo, pois todos participamos de um único pão. Olhem para Israel físico. Os que comem dos sacrifícios não participam do altar? Portanto, o que estou dizendo? Que o alimento sacrificado aos ídolos possui algum significado em si mesmo? Ou que o ídolo tem alguma importância? Não. Digo que o que os pagãos sacrificam,
Eles não sacrificam a Deus, mas a demônios. Eu não quero que vocês tenham participação com demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice de demônios. Não podem participar da refeição do Senhor e da refeição de demônios. Ou vocês querem enciumar o Senhor? Não somos mais fortes que Ele. Somos? Paulo faz várias perguntas e colocações aqui. Verso 23 em diante. Tudo é permitido, entre aspas. É o que vocês dizem? Talvez, mas nem tudo é útil. Tudo é permitido? Ele pergunta, entre aspas. Pode ser a resposta, mas nem tudo edifica. Ninguém deve procurar os interesses próprios, mas os dos seus companheiros. Como o que se vende no mercado sem suscitar questões de consciência. Porque a terra e tudo o que há nela pertence ao Senhor. Se algum incrédulo o convidar para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo o que for posto à sua frente sem suscitar questões de consciência. Entretanto, se alguém... Observem isso. Entretanto, se alguém... me perdi aqui, um momentinho. Entretanto, se alguém lhe disser, esta refeição foi oferecida em sacrifício, então não coma, por consideração a quem lhe advertiu e também por causa da consciência. No entanto, não me refiro à sua consciência, mas à alheia. Observe isso. Vocês perguntam, por que a minha liberdade deve ser determinada pela consciência da outra pessoa? Se eu participar com gratidão, serei criticado por algo pelo qual dou graças a Deus? Tudo o que vocês fizerem, comer, beber ou qualquer outra coisa, façam para dar glórias a Deus. Não sejam um obstáculo para ninguém, nem para judeus, nem para gentios, tampouco para a comunidade messiânica de Deus. Da mesma forma que eu tento agradar a todos em tudo o que eu faço, não procurando meus interesses, mas os dos outros, para que possam ser salvos. E aí, Paulo termina este capítulo. Haveria várias colocações aqui a se fazer nesta parte, mas como eu não estou com a palavra principal de hoje, eu não vou me estender, mas poderia. Mas o que eu quero dizer e falar com esta palavra é assim. Desliguem o celular, é assim. Qual é o nível de consciência que nós estamos tendo e vivendo para viver a vida de Deus? Qual é o nível de consciência verdadeiro que você tem diante da presença de Deus e diante do mundo? Porque em 5 anos atrás, se você fizesse algumas coisas, ou se você estivesse em alguns lugares, a consciência que você tinha era totalmente constrangedora e perturbadora para você. Por exemplo, como é que você lida com aquilo que é espiritual? De forma religiosa ou de forma consciencial? E Yeshua estava condenando todos os fariseus devido à consciência caída deles, porque dele era o reino, nele estava o reino, e ninguém entendia que a consciência dele era do reino e não da religião. Agora, como é que nós lidamos com isso no nosso dia a dia? Agora, como é que você lida com a consciência da qual você está sendo exposta? A um tempo diferente, a um modo diferente, a uma estratégia diferente, a um caminhar diferente, a uma identidade absurdamente proposta pelo Espírito. Como é que você lida com isso? E o que tem a ver isso que eu estou lendo com a paraxá da semana? Eu quero fazer um apanhado bem pequeno. A paraxá 25 dessa semana fala de todos os sacrifícios. Fala de todos os tipos de sacrifícios apresentados. Aí a gente vai
pensar religiosamente assim, o meu sacrifício foi pago na cruz pelo meu Jesus. Ok, pela sua salvação foi paga. E o seu sacrifício de uma consciência como Paulo está vivendo aqui? Porque houve uma rixa entre Paulo e Pedro, porque Pedro não queria sentar com os gentios e Paulo já sentava, mas quando Paulo chegava, Pedro não se dava muito bem e começou uma discussão, acho que está em 1 Pedro, alguma coisa isso, não lembro agora. Mas como é que você lida e como é que as pessoas lidam com a liberdade? E não é libertinagem, não é relevar a palavra. Como é que você lida com a Torá? Traduziram a Torá errada. Traduziram a palavra Torá errada e a gente cresceu que a Torá é a lei do Senhor, é algo passado, quando na verdade a Torá era ensino. Aliás, a Torá é ensino. O Eterno descia todo o Shabat, toda a viração do dia, o Eterno descia para falar de Torá com Adão e Rava. Como é que você se depara com a liberdade que o Eterno está colocando diante da nossa vida? E eu não estou falando liberdade religiosa, eu estou falando de liberdade consciencial. Porque eu quero acreditar que você, eu sei que muitos não, mas eu quero acreditar que você, pelo menos, está pensando em pegar a sua religião e jogar fora. E está disposto a aprender tudo de novo. Está disposto a ter uma consciência reveladora no espírito. No Ruach HaKodesh. E aí, os sacrifícios mostram pra gente algumas coisas. Há tempos atrás, aqui na palavra, a consciência era tão densa, observe isso, a consciência era tão densa que era preciso para que aqueles homens, vou usar essa expressão, aqueles homens e mulheres chucros, que não havia ainda, não ocorrera o advento do Messias, era preciso ter um animal morto, ter sangue, para conectar a unção do céu. Então a densidade colocada em Moisés era o quê? Vocês precisam sacrificar. Então tem que ter sangue envolvido. Aí o advento do nosso Messias, Yeshua no madeiro, pagou o preço da salvação e agora a nossa consciência foi da qual onde nós nascemos, e Baruch Hashem por isso, a nossa consciência era o quê? Não, o meu sacrifício é a intercessão. O meu sacrifício é a oração. O meu sacrifício é ter uma vida com Deus. E se eu falar para você que o mundo está mudando e esse nível de consciência já está ultrapassado? Aí você vai falar, como? E eu te explico. Sabe qual é a consciência de um sacrifício hoje? É você conhecer verdadeiramente o lugar de posição da sua alma. Isso chama-se autoconhecimento. Ficou menos denso ainda, porque tem gente que tem uma prática e uma vida religiosa, né? Não estou falando que isso não é para ter, mas tem gente que tem uma prática de uma vida religiosa, religiosamente tem um momento de oração, religiosamente faz jejum e religiosamente lê a Bíblia, tudo isso é necessário, importante, mas faz com que forma? Porque se fizer com a forma de obrigação, se você não estiver aqui com alegria, se você não servir o Senhor com alegria, sabe o que você vai continuar falando? Você vai continuar falando assim, esta igreja aí, a igreja de vocês. Ou a igreja, ou a Beit. Quando você faz por obrigação, você não faz parte. Você não é. Você é mais um animal que está sangrando apenas. Mas quando você faz parte, você não está mais na densidade de um sacrifício de obrigação. Mas você está num sacrifício. Você está num sacrifício, deixa eu usar essa expressão. Você está num sacrifício de colocar a sua consciência no lugar correto. E a consciência no lugar correto faz a gente ser menos denso, faz a gente conhecer mais da gente. Faz a gente abandonar mais a tristeza da religião e entrar na alegria do relacionamento com o Eterno. Pessoas que
que não conseguem ter um despontamento na vida. Eu não estou falando de bênção, eu estou falando de despontamento. Pessoas que não conseguem ter um despontamento na vida, eu não estou falando também de problemas diários. Pessoas que não têm um despontamento da vida é porque continuam sendo o sacrifício denso dos animais aqui nessa circunstância. Se eu falar assim para você, você fala para mim, olha, eu estou gripado. Você quer uma oração? Quero uma oração. Eu vou orar por você. Aí o que você vai fazer? Você pode ser curado instantaneamente, você pode ter mudado tanto a frequência da gripe sair, mas aí você pensa, porque você foi ensinado religiosamente, gripe é do demônio. Sabia que tem gripes que acontecem na vida da gente? Sabia que tem doenças que aparecem na vida da gente, que na verdade é o corpo espiritual expurgando no corpo físico aquilo que estava podre dentro do teu espírito? Sabia que tem gripes que aparece do nada e some do nada e você não entendeu o ciclo dela e está tirando pus do teu espírito? Só que não, a gente aprendeu pela consciência caída de que gripe, de que doença é um problema demoníaco. Eu não estou falando gripes uma atrás da outra, não estou falando disso. Eu estou falando de casos específicos. Eu estou falando de coisas espirituais que estão aprisionadas e amarradas no teu corpo físico, que Paulo está falando isso. Qual é o seu nível de consciência para essa realidade que você está vivendo? E aí as pessoas, elas não compreendem, porque não compreendem o nível de relacionamento que nós temos que ter com os sacrifícios. Sacrifício, sacro ofício, um ofício espiritual. Algo totalmente espiritual. Você, lendo Paraxá 25 dessa semana, estudando o que já falamos, eu acho que você deve ter pensado nisso. Como é que eu vou lidar com a consciência dos meus sacrifícios? Estar aqui é um sacrifício animalesco ou consciencial? Um sacrifício animalesco, estou aqui por obrigação. Um sacrifício religioso, estou aqui porque eu tenho que ir para a igreja. Um sacrifício consciencial, eu estou aqui porque eu me conheço. E eu sei o que eu sou no Pai e aonde eu estou no Pai. Então a Beit não é uma igreja, a Beit é a minha igreja. Consciência é totalmente diferente, queridos. Na sua fala revela o que está no teu coração. A nossa fala revela o que está no nosso coração. Revela o tipo de sacrifício que a gente tem. Então aí, você está doente, aí eu falo para você, vem aqui, vou orar por você, e aí eu falo assim para você, vai lá na farmácia, agora compra um tubinho laranja de vitamina C e toma. Mas você não orou? Eu tenho que tomar remédio então agora? Eu já fiz várias vezes isso. Sabe por quê? A gente precisa descobrir aqui em cima dessa circunstância qual é a intenção da minha consciência e a forma da minha consciência. Por exemplo, se alguém aqui está doente e não tem, um exemplo bem bobo, tá? E não tem aí um tubinho de vitamina C. Aí pega aqui alguém, pega a irmã ali, pega o irmão ali e fala, nossa, eu vou na farmácia. Pega o carro ali, sai correndo na farmácia, bate o carro. Por que bate o carro? Porque teve intenção. Mas aquela pessoa com intenção não teve a forma, não é habilitado, não sabe dirigir. Às vezes a gente tem intenção boa, mas não tem forma de como fazer. E o que é mais importante? A intenção ou a forma? O que é mais importante? É a intenção de ter uma vida com Deus ou a forma com qual eu a organizo ela? Não, eu tenho uma vida com Deus, eu oro, eu busco, mas qual é a forma que você pratica? O que é mais importante? Os desigrejados, as pessoas que se contaminam com pensamentos marxistas, vão dizer o quê? Que não precisa de igreja, que não precisa de comunhão. E eu não estou falando dessa igreja congregacional física, porque a congregacional física é resultado da congregacional consciencial. Se você não tiver a consciência de estar aqui, meu irmão, você não estará aqui nunca. Pode dois andar juntos se dois não concordar? É isso que a Bíblia está dizendo. Se você não for no espírito um, você nunca será no físico. Se você não é a Beit, você nunca será um com a Beit. Simples. Se você não é comigo, e Yeshua não disse isso, se não está comigo, como que é? Se não ajunta, espalha.
O que significa isso? Significa que eu tenho que ter a intenção e tenho que ter a forma de construir a intenção. Eu tenho que ter a intenção do sacrifício e a forma com que eu construo o sacrifício. A forma com que eu construo esse sacrifício me revela com qual nível de consciência eu estou administrando a minha vida. Abaixo da gente, eu termino por aqui. Abaixo de nós está o reino 2D, os animais. Aquilo que é animalesco. O animal, qualquer animalzinho, se você pegar os 3 níveis de alma principais, o animal ele tem até o rua, o espírito, mas ele atua, ele responde na nefesh. Você não viu que o cachorro saiu ali? Ele está na nefesh. Aqui, querido, essas plantas têm uma alma. Se eu pego essa folha aqui, olha, vou dizer uma coisa aqui. Se eu pego essa folha aqui e a rasgo, afiro de qualquer modo, eu estou tocando na alma dessa planta. Agora, se eu falo, Amora, eu vou tirar a sua folha, tá bom, querida? Para um exemplo. Eu tratei com a nefesh dessa alma. Eu tratei com a nefesh dessa planta. E ela está servindo-nos agora. E eu tenho respeito por ela. Quando eu venho aqui e pego uma muda, ou planta, eu vou pegar uma muda, porque eu vou multiplicar você. Eu não estou ferindo você. Abaixo de nós está o reino animal, o reino vegetal. E esse reino é matéria. Este reino é simplesmente matéria. Se jogar ali, ela vai apodrecer. Agora, acima da matéria está eu e você. Estamos eu e você. Estamos nós aqui. Então essa matéria, ela não se espiritualiza. Ela não fala verbalmente, mas ela responde para você. Ela responde. Preste atenção que o jardim responde. As plantas respondem. Como é que as plantas respondem? Obviamente que ela não vai falar olá para você, ou se você for sensível e estiver na frequência delas, você pode ouvi-la. Eu já ouvi, mais de uma vez. A frequência dos passarinhos, a frequência das águas, do trovão. Agora, humanamente e popularmente, essa planta não fala, mas ela vibra. E pela vibração dela, pela resposta que ela der no jardim, ela está falando com a sua energia. Mas, se abaixo de nós há um sacrifício de dimensão dos animais e das plantas, se em nós há uma relação com a frequência disso, observe isso porque é Paraxá 25. Se em nós há o poder de relacionar com a frequência desse nível, acima de nós há uma outra frequência, a frequência angélica. Agora, a frequência dos anjos não materializa. A frequência dos anjos, eles não podem, não é que eles não podem, mas eles não estão diariamente materializados aqui. Isso fala de como eu vou me relacionar com um nível abaixo e com um nível acima. Qual é a minha consciência para me relacionar aqui? E esta ferida que eu fiz na planta, eu a tratei com respeito, e eu a honrei, e eu pedi licença, e eu tratei ela para ela me servir como exemplo, e como é que eu vou tratar com os anjos? Como é que eu vou me manifestar e me relacionar com ele? Tudo isso está nos 3 níveis de consciência das quais eu tenho das minhas ofertas. Lá atrás, era preciso muito sangue, porque a energia da consciência era densa. O espírito, Aruach HaKodesh, descia sobre um profeta, ele profetizava e voltava. Não tinha o relacionamento. Com o advento do Messias, agora a consciência é oração. E tanto que ele ensina a oração do Pai Nosso. Agora, não subestimando a consciência da oração, mas o próximo nível é como eu me conheço. Como você se conhece. Como você se relaciona aqui. Como você objetivamente sabe quem você é diante de Deus. Isto aqui mostra para você o nível de como você tem a sua intenção e como você tem a tua forma. Qual a sua intenção hoje e qual é a forma de praticá-la? Você faz ofertas? Você jejua? Você vem
a congregação física, mas e o teu coração e a tua consciência de como você é? Porque diante de nós está aqui um manto sacerdotal que está... Pitou meu ouvido. Um manto sacerdotal que está aqui perguntando todo dia como você é diante de mim. Por isso que Yeshua perguntou para os discípulos: o que dizem que eu sou? Dizem que você é João Batista, dizem que você é Elias, dizem que você é esse profeta. E vocês dizem o que de mim? Quando você sabe quem você é, você sabe aonde você está. Parece simples, mas não. Quando você sabe o que você é, quando você sabe o seu nível, quando você sabe o desenho da sua alma, você não permanece nos densos sacrifícios, porque você sobe. E quanto mais você sobe, menos denso você fica e mais consciencial você fica. E aí você começa a observar que os anjos falam com você, respondem a você, trabalham com você, que está um nível acima de você. Você vê eles manifestados em formas físicas, borboleta, abelha, seja mais lá o que for. E da mesma forma, a terra, o nível abaixo de você, também responde a você. Com frutificação, com multiplicação, porque a terra vai desenhar e vai responder, vibrar a frequência da sua e do seu sacrifício. Tudo isso para entrar em Pessa amanhã. Shalom! Shabbat Shalom! Amanhã entramos em Pessa e, como o apóstolo estava falando, que nós possamos viver essa festa num nível de consciência que a gente nunca viveu. É sobre isso que eu quero falar com vocês. Abra a Bíblia em Deuteronômio 8. Deuteronômio, capítulo 8. Vou ler a partir do 2. Lembrem-se de todo o caminho pelo qual Adonai os guiou nesses 40 anos no deserto, humilhando-os e testando-os com o objetivo de saber o que estava em seu coração. Se vocês obedeceriam às suas mitzvot ou não. Ele os humilhou, permitindo que vocês se tornassem famintos, e então os alimentou com maná, desconhecido por vocês e por seus antepassados, para fazê-los entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca de Adonai. Durante esses 40 anos, suas roupas não envelheceram e seus pés não incharam. Pensem detidamente sobre isto. Adonai os estava disciplinando como o homem disciplina seu filho. Portanto, obedeçam às suas mitzvot de Adonai, seu Deus. Vivam como ele os direcionam e temam a ele, pois Adonai, seu Deus, os está conduzindo a uma boa terra. Uma terra com riachos, fontes e água que brota das profundezas em vales e encostas. É uma terra de trigo e cevada, vinhas, figueiras e romãs, terra de azeite de oliva e mel. A terra onde vocês comerão alimentos em profusão e nada faltará a vocês. A terra onde as pedras contêm ferro e as colinas podem ser exploradas para obtenção de cobre. Por isso, comam. Sintam-se satisfeitos e bendigam Adonai, seu Deus, pela boa terra que ele deu a vocês. Essa palavra Quero só ler um pedaço do versículo 2 de novo. Lembram-se que Adonai estavam humilhando-os e os testando, com o objetivo de saber o que estava em seu coração. Essa palavra introdutória que o apóstolo deu foi perfeita. Porque nós estamos prestes a viver uma festa, Pessa, aonde
acontece, é celebrado, onde nós lembramos da libertação do povo de Israel do Egito. Só que quando esse povo é liberto e sai do Egito, eles vão para um caminho rumo à Terra Prometida. E nesse caminho é o deserto. Esse caminho é o tempo onde Adonai os limpa, onde Adonai os transforma e onde Adonai testa o coração de cada um. Nós muitas vezes vivemos as coisas porque nos é promovido. E você vai entender o que é isso. Quando nós estamos num templo, quando nós estamos em uma igreja, seja ela qual for, muitas coisas nos são promovidas, muitas mesas nos são postas. E muitos de nós vivemos isso, mas não necessariamente com a consciência necessária. Porque aquilo é promovido por outros. Só que Adonai, ele é um Deus, como a Torá nos diz, que ele testa os corações. Que ele sonda e que ele prova as nossas intenções. Ele testa e prova a nossa consciência. E nós, nesse tempo, como Beit Ahavá, estamos vivendo exatamente isso. É um tempo onde nós saímos de um templo físico, nós saímos de um conforto físico. Ele mudou a estação, ele mudou a forma de nos ministrar. Mas a intenção é a mesma, é provar o que está em nosso coração. Desde que nós saímos, nós passamos por algumas festas. A última festa foi Purim e a próxima festa é Pessa. E o que será que o Senhor está querendo nos ministrar, querendo nos mostrar em cada portal, em cada ciclo que nós estamos atravessando? Você viveu Pessa, eu acredito que todos aqui já tenham passado pelo menos 2, 3 festas. Nós vivemos Pessa por um bom tempo. Você ia ao templo, uma mesa era colocada diante de você, uma mesa que muitas vezes não era feita por você, mas que você só sentava e comia. E agora, como consciência, como Beit, como saindo de um templo físico, estando em casas, agora nós devemos ser os promotores dessa mesa. Nós devemos ser marcados por esse tempo e por essa estação, não apenas sentando e passando por uma festa, mas vivendo ela com toda a nossa alma, vivendo ela com toda a nossa essência. Quantos de nós apenas vivemos as coisas que nos foi ensinada, mas porque eram promovidas por outros? E quando nós temos que promover essa mesa? E quando nós somos provocados a mais do que passar, a mais do que comer a ceia ali de Pessa, a mais do que apenas ouvir uma palavra sobre libertação, mais do que ouvir um direcionamento, uma profecia sobre libertação de geração, mas a realmente viver aquilo com a sua família. Viver essa festa e ser marcado por ela. Porque às vezes nós passamos por essas estações, nós passamos por essas festas e não somos marcados por ela. Viver Pessa. Tudo isso quando Adonai que está falando com o povo já no deserto, mas tudo isso começou em Pessa. Tudo isso começou com a obediência de ouvir a voz do Senhor e crer, eu vou tirá-los do Egito. Começou com a obediência de matar o cordeiro, de passar o sangue nos umbrais das portas. Começou com a obediência de um homem, começou com a obediência de Moshe, de encontrar Adonai e de obedecê-lo, de ir ao Egito, de ir diante de Faraó. Um homem que teve coragem de encarar Faraó, teve a coragem de falar com o povo. Começou com um ato de obediência. E nós estamos passando por essa festa por quê? Porque a igreja promove isso? Porque é mais uma festa? Ou nós somos marcados de verdade por ela?
Ou nós vivemos verdadeiramente? Adonai é um Deus que testa o nosso coração. Ele nos tirou do conforto de um templo para testar e ver o que há em nosso coração. O que há no meu coração e o que há no seu coração hoje. Estamos num tempo fora de um conforto, mas estamos criando raízes profundas. O apóstolo estava falando do jardim e olha esse jardim, olha essas plantas. A gente vê as folhas, a gente vê o tronco, nós vemos os frutos, mas o que sustenta todo esse jardim nós não vemos, que são as raízes. O que sustenta tudo isso nós não conseguimos ver com os nossos olhos. O que nos sustenta aqui não é o que nós vemos por fora, não é o que eu vejo em você, não é o que você vê em mim exteriormente, mas é o que está dentro do nosso coração. É aquilo que nós geramos dia após dia. É a nossa consciência, como o apóstolo estava dizendo. É como nós tratamos, as coisas, é como nós vivemos. Não é o que nós vemos externamente. É um tempo onde estamos num período onde estamos sendo testado o nosso coração. Estamos vivendo de uma forma totalmente diferente. Estamos voltando ao início, mas estamos criando raízes profundas. Eu li uma reportagem um tempo atrás que uma árvore, eu não lembro detalhes, mas uma árvore muito grande, uma árvore centenária, ela estava bambeando, ela estava ali começando a apodrecer, e eles foram estudar o porquê disso. E aí viram que o impacto das pessoas andando ao redor daquela árvore começou a prejudicar a raiz dela. Gente, era uma árvore gigante, centenária. Mas a raiz dela começou a ser prejudicada. E aquela árvore enorme, aquela árvore imensa, aquela árvore linda, começou a apodrecer. Por aquilo que ninguém estava vendo. Não é o que nós externamos por fora, mas é o que nós somos por dentro. Como um pai disciplina um filho, Adonai tem nos disciplinado, tem nos moldado, tem nos cavado, tem nos ensinado a voltar à essência da nossa alma e a ser o que precisamos ser. Pensa isso. Pensa, não é somente a gente dizer saímos do Egito, fomos libertos. Quantos anos você passou vivendo essa festa? Não estou dizendo que você não viveu de verdade, mas quantos anos nós passamos vivendo essa festa, profetizando essas palavras? Mas esse é um tempo onde nós devemos ser marcados verdadeiramente por cada festa, por cada estação, por cada tempo. Não viver apenas com os nossos lábios, não viver apenas de presença física. Porque se nós estamos aqui somente porque devemos cumprir um protocolo, se nós vamos amanhã apenas cumprir um protocolo, não vivemos de verdade. Não fomos marcados de verdade. Viver peça é você entender que você não mais vai desfrutar de algo promovido por outros, mas você vai ser o promotor daquilo. Aleluia. Você vai se assentar à mesa com a consciência de que eu não estou apenas sugando, eu não estou apenas absorvendo, eu não estou apenas querendo receber, mas eu estou me doando por inteiro. Eu tenho a consciência do que é isso. Eu tenho a consciência do que esse cordeiro representa, do que essa matizá representa. Sabe, eu preparei o meu coração, eu preparei a minha alma, eu preparei a minha consciência para esse momento. Eu estou aqui com os meus irmãos e eu tenho a consciência do tempo que eu vou passar e daquilo que eu vou viver.
Não passe mais uma festa, mais um período do jeito que você sempre passou, ou se você viveu todos os anos verdadeiramente, eleve ainda mais a sua consciência. Eleve ainda mais. Suba ainda mais. O que nos sustenta e o que irá nos promover é uma raiz profunda que nós estamos criando num tempo onde Adonai testa os nossos corações. Onde Ele nos prova. Onde Ele nos tira de uma mentalidade templária, uma mentalidade de conforto, uma mentalidade apenas de receber algo que alguém promove, mas de sermos o doador disso. É nesse tempo que Ele irá nos curar, é nesse tempo que Ele irá nos restaurar. Sabe, às vezes nós temos tantas feridas antigas, cultivamos raízes de amargura, cultivamos a falta de perdão, cultivamos a amargura, a tristeza, a depressão. Carregamos tantos pesos que não são nossos. Aí sentamos à mesa e levantamos da mesma maneira. Aí você se pergunta, Senhor, por quê? Há tanto tempo que eu vou à igreja, há tanto tempo, sabe, que eu escuto a sua palavra, há tanto tempo que eu te sirvo, há tanto tempo, como dizem o evangeliquez, há tanto tempo que eu aceitei Jesus. E a minha vida não muda, a minha vida não prospera. Porque estamos vivendo apenas de aparência, mas a nossa consciência não mudou. Ainda estamos presos na mentira, ainda estamos presos nas palavras torpes, ainda estamos presos na fofoca, ainda estamos presos nos antigos costumes. Peça, passar por peça, é você entender que você precisa voltar à essência da sua alma. É você entender que você precisa ser marcado na sua alma. Que você será testado, que Adonai o testará para saber o que há em seu coração. O que há em nosso coração. O que há, o que estamos oferecendo. O que estamos oferecendo aqui hoje. Com qual pensamento viemos aqui hoje. Qual é a nossa intenção aqui hoje? Qual é a sua intenção para amanhã? Qual é a sua intenção? O que há em seu coração? Às vezes a gente está tão preso na consciência antiga que a gente passa os dias, os meses, até os anos, sem ao menos se perguntar o que há em meu coração, o que eu estou oferecendo. E aí depois não sabemos por que nossa vida não muda, porque as coisas não mudam, porque sempre eu recaio nos mesmos problemas, porque eu não me pergunto o que há em meu coração. O Senhor deseja curar o nosso coração hoje. Deseja nos restaurar a essência da nossa alma, para que a gente não viva mais um tempo só com os lábios, só de falácias, mas que a gente viva de verdade. Aleluia. Toda raiz de amargura, toda raiz podre que há em nós, que precisa ser expurgada, que precisa vir para fora, que precisa ser retirado do nosso coração. Que seja hoje, se você tiver com a consciência certa, se você vier com o coração disposto, com o coração entregue, se você realmente disser, Senhor, a minha árvore está alta, a minha árvore está imensa, é uma árvore centenária, mas o Senhor sabe que a raiz não está bem. E se a raiz não está bem, uma hora toda aquela estrutura bonita começa a desmoronar. É um tempo onde estamos sem estruturas bonitas, mas estamos fortificando nossas raízes. Uma planta, quando a gente planta uma mudinha,
ela cresce a raiz, a gente não vê nada, né? E aí primeiro ela sai um brotinho bem pequenininho. Só que por dentro ela já tá criando raízes. Por dentro ela já tá procurando aquilo que ela necessita naquela terra. O que faz uma planta crescer a raiz dela é o desconforto. Porque quando ela tá com a raiz pequenininha, uma planta dessa tá com a raiz... Se ela tiver a raiz muito pequenininha, ela não vai conseguir nutriente suficiente, nem água suficiente para sobreviver. Então, o que ela faz? Ela é obrigada a expandir as raízes dela, para que ela consiga sustentar aquilo que ela tá... sustentar o crescimento dela. Então, às vezes a gente não entende o que o Senhor faz de nos tirar de um conforto, de nos tirar de uma estrutura. Mas é para que a gente não se conforme e comece a crescer para baixo. Comece a expandir, comece a procurar água. A água da Torá, comece a procurar a água da verdade. Às vezes as situações, os problemas vêm na sua vida e a primeira coisa que você faz é reclamar. A primeira coisa que a gente faz, né? Vou me incluir porque eu sou humana. A primeira coisa que a gente faz é perguntar o porquê. Só que o que a gente não vê, o que a gente não enxerga, é que a gente precisa começar a crescer para baixo. A gente precisa começar a procurar água. A gente precisa começar a procurar os nutrientes que a gente precisa. O desconforto, a provação, é para nos fazer crescer para baixo. Para sustentar a estrutura. Para sustentar o que irá crescer em cima de nós. E com essa reportagem dessa árvore que eu li um tempo atrás, o Senhor falou comigo. Aquela raiz começou a adoecer porque as pessoas começaram a andar muito naquele sol. E ali o peso, a batida daquelas pessoas começou a adoecer aquela raiz. Ela começou a se descolar da terra. A gente tem que prestar atenção o que a gente tem deixado andar em cima do nosso sol. As coisas, as preocupações, os problemas, as fofocas, as mentiras, as calúnias, elas vêm para andar no nosso solo e nos fazer descolar as nossas raízes, para adoecer as nossas raízes. Pessoas muitas vezes andam por cima do nosso solo e vão prejudicando as nossas raízes e a gente não percebe. Preste atenção, o que você tem deixado andar sobre o seu coração que tem impedido das suas raízes crescerem? O que nós temos permitido andar sobre o nosso coração? Quais são os pensamentos que temos permitido permear e nos atormentar dia após dia? Quais são os sentimentos que temos deixado criar raízes no nosso coração que não deveriam criar? Que deveriam ser bloqueados assim que a gente sente? Tudo isso vai apodrecendo as nossas raízes. Vai nos impedindo de procurar água. Vai nos impedindo de procurar nutrientes. O que temos ouvido, que tem descido ao nosso coração, que tem apodrecido nossas raízes. E vai nos impedindo de procurar água. O que nos sustentará não é o que vemos externamente. Pode ter uma estrutura muito bonita, mas se a raiz começar a apodrecer, logo a estrutura irá cair. Mas aqueles que decidem romper no desconforto e procurar água, irão sustentar essa estrutura. Amém. Que nessa peça você tenha consciência daquilo que você precisa viver e ser marcado.
Viver de verdade, ser marcado por essa festa. Sabendo que Adonai está nos preparando, está disciplinando o nosso coração, está testando o nosso coração para nos levar para uma terra boa, uma terra frutífera, uma terra próspera. Você crê, irmão? Então, abre a sua boca, sabe? Glorifica. Agradeça ao Eterno. Agradeça ao Eterno porque Ele está nos libertando. Agradeça ao Eterno porque você tem a consciência disso. Não deixe o frio esfriar seu coração. Agradeça. Abre a sua boca e comece a agradecer ao Senhor. Ele tem nos libertado e Ele está nos levando a uma terra boa. Senhor, que toda raiz de amargura, que toda raiz podre, que toda raiz de mentira comece a cair por terra em nome de Yeshua, Senhor. Que toda palavra, toda lashon hará, que tenha atingido nossos ouvidos, nossa mente, nosso coração, comece a ser quebrada e destruída pelo poder do Teu nome. Aleluia. Há sangue nos nossos umbrais, Senhor. Há sangue nos nossos umbrais. Nós somos um povo que decidimos viver a Tua verdade. Decidimos romper com o desconforto, romper com as mentiras que foram colocadas sobre nós. Nós estamos procurando a água da verdade. Estamos procurando a água da vida. Estamos procurando a água que nos purifica, que nos santifica, que nos liberta. Oh, Senhor. Oh, Yeshua. Oh, veja o que há em nosso coração, Senhor. Teste o nosso coração, prove o nosso coração, Senhor. Nos disciplina mesmo, porque o Senhor é o nosso Pai. E o Senhor não está nos levando a um lugar novo para termos a consciência velha. Aleluia. O Senhor está nos levando a um lugar novo para termos uma consciência nova. Que nessa peça você tenha essa consciência de que o teu Deus está provando e testando o teu coração. E não estamos caminhando rumo ao nada, mas estamos caminhando rumo a uma terra que Ele nos prometeu. Seja marcado por isso em nome de Yeshua. Em nome de Yeshua. Ativação profética. Com Miqueias Castrese. Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni, despertando a unidade de cada alma e desenvolvendo a consciência espiritual através da frequência do amor genuíno do Eterno. Se conecte agora mesmo em mais uma palavra de poder de ativação profética. Seja um patrocinador voluntário dessa casa. Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos espirituais e assim cumprir o mandamento da palavra do Eterno, realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas. Use as chaves Pix ou as contas que aparecem na tela e também os demais modos de envios eletrônicos. Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida. Que a Shalom do Eterno seja sobre a vida de cada primicista, dizimista e ofertante. Shalom, shalom, a você que está assistindo esse vídeo. Seja bem-vindo ao Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Aqui você tem acesso a todas as mensagens de ativação profética com Miqueias Castrese. O apóstolo e profeta segue ministrando a presença do Eterno, através do ensino da Torá e dos profetas. Te convido a se inscrever no canal, selecionar o sino de notificações e também se tornar um membro do canal. Você terá acessos a conteúdos exclusivos que te elevará espiritualmente.
Curta e compartilhe agora mesmo nosso canal e faça o reino do eterno conhecido. Acesse os sites oficiais e siga nossas redes sociais também. Responda Hineni e seja Beit Ahavá. Shalom, shalom. Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Seja Beit Ahavá, seja luz espiritual.